Olá, amigos. A ideia dessa fala é abordar um pouco sobre os princípios de justiça de John Rawls e a crítica que Mikhail Walzer faz a esses princípios. A teoria da justiça, então, é aquele campo do conhecimento que visa abordar o que é o justo. A teoria da justiça ela esteve desprestigiada durante um certo tempo devido aos problemas de fundamentação que decorreram do ceticismo do século XVIII. Depois que caiu a metafísica, ou depois que caiu a ideia de pretensões morais últimas, e isso se deu então no desenvolvimento a partir do iluminismo, e o que significa isso? Então, aí, durante um tempo se pensou impossível fundamentar uma norma ética, durante um tempo se pensou impossível fundamentar uma norma moral, e aí então qualquer coisa valeria. As teorias da justiça ficaram um tanto quanto desprestigiadas. E no campo do direito, então, passou a imperar um justnaturalismo, ou seja, alguns autores imaginavam que da natureza ou de Deus iria decorrer certas normas de conduta. Só que tanto o justnaturalismo de cunho racional quanto o justnaturalismo de cunho teológico enfrentam graves problemas de fundamentação. Durante esse período nós tivemos a assunção do utilitarismo, que é uma teoria complexa e é muito difícil resumir em poucas palavras, mas enfim, o utilitarismo é aquele que busca configurar a sociedade de modo a que o máximo possível de pessoas possuam o máximo possível de felicidade, sendo o que é felicidade vai variar de autor para autor, enfim, o que é utilidade também. Mas enfim, a partir dos anos 60 em diante, o problema da justiça volta a ser debatido e é um problema que cada vez mais instiga os filósofos e cada vez mais é transportado ao direito. A teoria da justiça, é evidente, tem muitas conexões com o direito, porque afinal de contas é necessário buscar argumentos para se decidir acerca, por exemplo, da constitucionalidade de uma norma. Vamos imaginar um texto constitucional onde muito provavelmente ele terá diversos sentidos. Nós iremos enfrentar diversos problemas do texto constitucional, então ele vai permitir diversas soluções possíveis. Então, a teoria da justiça vai ser um dos elementos adicionais para ajudar na racionalização de uma decisão. A questão da decisão, enfim, tem toda uma problemática em separado que eu não quero trabalhar aqui. Um dos grandes autores que veio a resgatar a questão da justiça é John Rawls, que escreveu então a partir dos anos 70. John Rawls então escreveu diversos livros, mas o seu livro principal então chama-se Uma Teoria da Justiça. Nesse livro, então, que sofreu posteriores modificações, que sofreu, então, alguns debates, enfim, John Rawls acaba alterando algumas das suas concepções, mas, enfim, John Rawls vai dizer que justiça não é uma questão individual, justiça é uma questão institucional. Justiça tem a ver como a sociedade é organizada. Uma sociedade, então, será justa, nós teremos justiça se ela for bem estruturada. John Rawls, então, ele passa a imaginar e a construir, fundamentar, enfim, como seria uma sociedade bem estruturada, como seria, então, uma sociedade com justiça. John Rawls sabe que, então, as pessoas, elas, quando vão debater acerca da justiça, elas evidentemente trazem a sua história, evidentemente elas trazem as suas preferências. Então John Rawls sabe que alguém que por exemplo, teve uma herança grande, vai tentar imaginar uma sociedade onde a herança seja transmitida sempre de pai para filho, por exemplo, com o mínimo de tributação possível. Quem tem habilidade para esportes vai imaginar uma sociedade onde essa habilidade para esportes ela é recompensada e assim por diante. Então John Rawls ele inaugura uma ideia
que é a ideia do véu da ignorância, ou seja, a ideia de que os cidadãos, quando forem pensar o que é uma sociedade justa, eles então não devem levar em conta a sua posição atual e as suas habilidades. A partir então dessa ideia de que não se deve levar em conta as suas habilidades atuais, John Rawls vai fundamentar então uma série de questões que envolvem a justiça. Por exemplo, o azar. Alguém, por exemplo, pode ter uma grande habilidade como empreendedor, porém ter azar e o seu negócio nunca ser bem sucedido. Alguém pode ter, por exemplo, uma grande habilidade para um determinado tipo de profissão, e essa profissão especificamente na sociedade onde aquela pessoa está inserida não ser uma profissão valorizada. Então vamos imaginar, por exemplo, uma profissão de músico erudito, que com justiça é muito valorizada na Europa, porém no Brasil acaba não sendo tão valorizada quanto deveria ser, apesar da quantidade de horas de estudo que é necessária para que uma pessoa alcance o nível de excelência naquela profissão. Além disso, nós temos o problema de pessoas que são vistas pela sociedade como portadoras de alguma deficiência. E essas pessoas que são vistas pela sociedade como portadoras de alguma deficiência, elas provavelmente terão algumas dificuldades de inserção no mercado de trabalho e provavelmente terão algumas dificuldades na satisfação das suas preferências. É necessário lembrar também que existe alguns problemas, algumas questões relacionadas aos preconceitos sociais. Então, há determinados segmentos da sociedade que sofrem preconceitos e com isso também tem suas possibilidades de realização dos seus desejos, se isso for entendido como felicidade ou como utilidade, obstadas. Então, por isso que é necessário pensar algum critério do que é justiça, algum critério então do que vem a ser instituições justas para fins de medir e para fins de pensar e racionalizar no final das contas o que é justiça. Lembrando que o problema da justiça ele é relevante, é importante para os operadores jurídicos. É evidente que ele é mais importante quando nós estivermos falando em sede de processo legislativo, enfim, quando nós estamos decidindo e tentando influenciar deputados e vereadores acerca do que é o certo a se fazer no campo da produção das leis, mas também na interpretação a teoria da justiça vai ser um elemento de racionalização devido à vagueza das normas. As normas sempre serão vagas devido a essa característica da repetibilidade. Está certo que algumas vezes as normas, como diz o Carl Sustein, são formuladas de maneira propositalmente vaga e ambígua e anfibioológica para que exista adesão ideológica. Então, todo mundo vai concordar com a função social da propriedade, porque afinal de contas não se tem muita certeza do que ela vem a significar. Então, a maneira de fazer com que diversos segmentos da sociedade concordem com uma determinada norma é formulando-a de forma excessivamente vaga. Mas mesmo normas que não são vagas, elas devem ter a característica da repetibilidade, ou seja, possibilidade de serem utilizadas mais de uma vez. Isso vai fazer com que seja possível, então, conectar, pelo menos num nível semântico, ou seja, pelo menos no nível fora do discurso, pelo menos no nível fora de um discurso prático e atual, diversos significados possíveis. Então, a teoria da justiça ela vai nos ajudar a achar uma boa decisão, tanto quando nós estivermos falando na resolução no caso concreto, mas imagino também, principalmente, quando estivermos debatendo em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. John Rawls, então, ele estrutura uma sociedade bem ordenada em torno de, basicamente, dois princípios, o princípio da liberdade e o princípio da diferença. Isso coloca, então, John Rawls como alguém que é caracterizado como liberal. Colocar o John Rawls como liberal não significa que necessariamente o John Rawls será um liberal no termo da linguagem coloquial como é utilizado hoje em dia, no sentido de neoliberalismo, de que o mercado pode qualquer coisa, de privatização, etc, etc. Ser liberal aqui significa, em primeiro lugar, uma preponderância da racionalidade por sobre os costumes, uma preponderância
dos direitos fundamentais também sobre os costumes. Há a ideia de que em algum nível e com alguma regulação o mercado é uma instituição que garante a justiça e que a liberdade então seria um valor acima da igualdade, muito embora a teoria do John Rawls é dita como teoria, então, até um outro nome do livro dele, de justiça como equidade, ou seja, tratar as pessoas como livres e iguais ao mesmo tempo. O primeiro princípio, então, é a ideia de que cada um deve ter o rol, a gama mais ampla possível de liberdades que sejam compatíveis com as liberdades dos demais. Algo muito parecido também com a regra de ouro de Kant. Esse primeiro princípio, contudo, ele permite a geração de desigualdades. Todos, por exemplo, devem ter liberdade de empreender, todos devem ter, por exemplo, dentro de certos limites, liberdade de estabelecer o salário, por exemplo, para os seus empregados. Isso vai gerando, com o passar do tempo, na visão do Rawls, desigualdades. Lembrando que essas desigualdades que são geradas, aqui estamos nos referindo a desigualdades de diversas ordens, desigualdades econômicas, essas desigualdades econômicas vão levar a desigualdades jurídicas, vão levar a desigualdades de nível de ensino. Então, essas desigualdades elas são geradas também porque existe cooperação social. Apenas porque há um mercado e porque há pessoas interagindo e cooperando, comprando bens, umas ajudando as outras, que vai existir a ideia de preço e que vai existir a ideia de alguém ter uma profissão ou ter alguma função mais valorizada que as demais, e essa pessoa então vai acabar ganhando mais. Então, John Rawls, apesar de liberal e apesar sim de estar conectado com uma certa um certo parâmetro de meritocracia, ele está muito longe desta meritocracia rasa de Facebook que a gente vê nos memes. Por exemplo, a figura de um juiz, que no ordenamento jurídico brasileiro ele é bem remunerado. Com justiça, ok. Mas ele é bem remunerado não só por força dos seus méritos individuais, de ter estudado para um concurso, de trabalhar em uma profissão difícil, mas sim porque toda a sociedade, de algum modo, através da força, permitindo implicitamente, aceitando de modo explícito, entrando em consenso, achando uma boa ideia, enfim, por várias razões possíveis, a sociedade, em primeiro lugar, entendeu que juiz é uma profissão que deve ser valorizada, e, em segundo lugar, mantém essa profissão como valorizada. E, finalmente, a remuneração só é possível pela cooperação social, ou seja, a remuneração alta de um juiz não vem do seu mérito, e sim vem do sistema de arrecadação tributária que transfere isso a um orçamento e depois, envia para os juízes via subsídio conforme definido em lei. O mesmo vale para um grande empresário. Ele pode ter tido mérito de ter uma grande ideia, ser um homem muito trabalhador, um homem ou uma mulher evidentemente muito trabalhador, organizar bem, trabalhar bem, ter tido a sorte, porém o seu lucro só vem porque a sociedade, em primeiro lugar, permite que exista lucro, em segundo lugar, há diversas pessoas trabalhando para essa pessoa, e em terceiro lugar, há um mercado organizado pelo Estado e organizado também pelas pessoas, que só existe então porque as pessoas cooperam, só há mercado porque há cooperação. E só existindo cooperação vai existir então o lucro desse grande empresário. Então John Rawls entende que a sociedade agindo, interagindo, produz bens, produz utilidades. Essas utilidades com o tempo acabarão sendo distribuídas desigualmente devido às habilidades diferentes que as pessoas têm e também devido a um certo arbítrio no campo da valorização dessas habilidades. Novamente voltando à questão do empresário, se não existissem consumidores
comprando os bens ou serviços desses empresários, evidentemente ele não teria então a sua remuneração. E se não existisse mercado, se não existisse sociedade, se não existisse polícia, se não existisse serviços públicos, não existiria gente comprando, evidentemente. Então, a ideia de máximo de liberdades iguais, compatíveis com as liberdades dos demais, acaba gerando com o tempo desigualdades. Essas igualdades elas advêm, ok, do mérito, mas elas também existem porque a sociedade assim permitiu que existisse, porque há benefícios da cooperação. Por isso John Rawls fundamenta um segundo princípio, que as desigualdades sociais e econômicas, que esse é o princípio da diferença, devem de algum modo redundar em favor dos desfavorecidos, para fins de formação de um ciclo. Então, a ideia básica é a de que, pelo princípio da diferença, e também conjugando aqui com outros princípios que o John Rawls fala, o princípio da prioridade, que tem duas regras, a primeira e segunda regra da prioridade, que não vem ao caso aqui, é muito detalhe, mas enfim, a ideia é que as desigualdades serão geradas, mas de algum modo essas desigualdades devem reverter em favor dos menos desfavorecidos. Esse segundo princípio seria escolhido pelas pessoas, então, dotadas do véu da ignorância, que iriam, então, adotar esses dois princípios de justiça naquilo que John Rawls chama de posição original. Veja bem, eu não sei quais serão, se eu nascerei com alguma deficiência, por exemplo. Logo, se eu for racional, eu vou pensar princípios de justiça onde aquelas pessoas que a sociedade observar como deficientes, o conceito de deficiência é uma construção social, enfim, naquela sociedade onde as pessoas observarem que aquela pessoa ali possui uma diferença, uma deficiência, então eu vou adotar uma instituição que de algum modo beneficie essa pessoa portadora de deficiência. Como no caso do Brasil, existe as cotas para concursos e algumas normas, por exemplo, dentro do sistema educacional. Do mesmo modo, eu não sei, pelo véu da ignorância, se eu vou nascer numa família abastada ou pobre. Então, se eu sou uma pessoa racional, eu vou aceitar a ideia de que é necessário que existam programas de ação afirmativa, é necessário que existam programas que ajudem na ascensão social das pessoas que têm poucos recursos para acessar o sistema de ensino. Então, o segundo princípio de John Rawls, ele seria adotado por pessoas racionais. Pessoas que têm consciência e que já têm sucesso dentro da nossa sociedade, talvez, de uma perspectiva egoísta, não iriam adotar o segundo princípio que diz, então, relembrando, que as igualdades devem redundar em favor dos mais desfavorecidos. Porém, o sistema se fecha dentro da perspectiva do John Rawls quando nós pensamos que nós talvez não saibamos qual será o nosso futuro. Voltando às questões de desigualdade, todos nós sabemos aqui de uma série de problemas que a população negra e a população indígena enfrentam na hora de acessar o sistema educacional e o mercado de trabalho. Então também seria algo que estaria dentro do véu da ignorância. Quando se fosse pensar acerca de instituições justas, deve-se pensar em instituições que ajudem a neutralizar as injustiças históricas e as construções sociais que ainda existem e que de algum modo desfavorecem pessoas por causa de seu fenótipo. Então, por exemplo, John Rawls, utilizando esses dois princípios, seria muito a favor de uma tributação progressiva das heranças. Porque daí, então, há desigualdade, sim, o sistema permite que pessoas acumulem recursos, há uma liberdade de transmitir esses recursos aos herdeiros, porém, aplicando-se o segundo princípio, há a ideia de que as igualdades devem redundar aos mais desfavorecidos. Então, provavelmente, num sistema que fosse rawlsiano,
haveria uma grande tributação das heranças. Bom, o Auzé, o livro Esferas da Justiça, ele vai dizer o seguinte, é um debate interessante, eu ainda estou em dúvida acerca de quem tem razão. Ele vai dizer, John Rawls ele cria princípios, 2 princípios gerais com seus subprincípios, para tentar organizar toda a sociedade. O Auzé então vai criticar Rawls dizendo então que ele é um generalista, um genérico, que não é possível tratar a justiça de forma racional e complexa apenas com 2 princípios. Por quê? Porque cada esfera, então, como o autor chama, cada esfera ela vai ter diferentes critérios de justiça. Então ele vai dizer que no campo da economia, do trabalho é um critério, que no campo da educação é outro critério, que no campo da saúde é outro critério. Então, por exemplo, no campo da saúde o critério de justiça seria universalidade de acesso a todos. No campo da educação seria a ideia de mérito. Então, realmente, se nós formos pensar, só deve ter acesso à saúde aquele que tem mérito. Em primeiro lugar, a ideia de mérito é extremamente arbitrária. A ideia de mérito é uma construção social, não há um mérito natural. O mérito ele é mutável através dos tempos. Uma determinada época o mérito esteve ligado com o nascimento. Se você fosse nobre, você era alguém com mérito. Então a ideia de mérito é arbitrária. Então, o que significaria ter mérito? Nós vamos ter dinheiro? Então, pensar a saúde como uma esfera o qual só acesso às pessoas que têm mérito seria algo absurdo e desumano. No campo do ensino, vejo uma maior razoabilidade nisso, até porque a própria Constituição fala, pelo menos no que trata ao ensino superior, a Constituição diz acesso aos níveis superiores do ensino conforme a capacidade de cada um. Então isso tem alguma lembrança com a ideia de mérito, embora nós saibamos que o critério de entrada no serviço público de educação atualmente é tranquilo que não deve ser só um mérito, entre aspas, que é a memorização para um vestibular. Para gerar uma real justiça, vamos ter que pensar em outros critérios de entrada no sistema que não sejam só a memorização. Pode existir questões relacionadas com fatos históricos, questões relacionadas com preconceitos com relação a fenótipos atuais. Então, mas voltando à crítica do Auzé, John Rawls erra ao dizer que somente há 2 princípios regentes da justiça. É necessário que cada esfera da justiça tenha mais princípios. Tendo, então, novamente, a lidar com os 2 autores, tendo a pensar que o John Rawls ele é bom para trazer essas 2 grandes ideias, que seriam ideias mais gerais, que quando nós fôssemos pensar a justiça, nós pensaríamos através, então, desses 2 princípios, mas é claro que cada esfera terá critérios de justiça diferenciados. Nós não podemos simplesmente adotar um critério único de justiça para cada campo, sob pena de efetivamente, então, fazer a contrário do que nós estamos pretendendo aqui, que é gerar justiça.